Meus caros seres, eu sou Ferruccio Billich. Nós vamos falar sobre gestão da criatividade, inovação e conhecimento. Certo? Iniciamos aqui sobre a ideia de que todos nós somos criativos. A natureza é criativa como gênero, a pessoa é criativa como indivíduo e como grupo. A criatividade humana é fruto da imaginação, certo? A imaginação é um recurso renovável, inesgotável, crescente, mais distribuído que outros recursos, certo? A criatividade também é a habilidade para encontrar novas maneiras de resolver problemas. Como faculdade humana, é uma disposição natural da imaginação que favorece o surgir de ideias novas, certo? Criatividade como modo de trabalho. Emprego de técnicas e métodos orientados para a solução inovadora de problemas. Aqui nós temos aquilo que eu chamo psicofísica aplicada à criatividade. Nós temos a relação entre criatividade percebida e criatividade real, tá certo? De acordo com a primeira lei da psicofísica, toda percepção é igual ao estímulo elevado a um certo alfa, tá certo? Esse alfa pode ser menor do que 1, igual a 1 ou maior do que 1. Se ele for igual a 1, a criatividade percebida é igual à criatividade real. Se ele for menor do que 1, a criatividade percebida é menor do que a real. E se ele for maior do que 1, a criatividade percebida é maior do que a real. Tá certo? Isso vem da uma derivação da psicofísica. A estrutura cerebral, segundo o modelo de Ned Herman, o esquerdo é límbico e o direito é cortical. Então, o esquerdo é direcionado à simbolização e o límbico cortical é direção de conceptualização. Então, nós temos aqui o hemisfério esquerdo e o direito, né? E temos acima o cortical, o ego, e abaixo aqui o módulo límbico. Se for esquerdo e cortical, ele é lógico, analítico, matemático, técnico e racional. Se ele for cortical e no hemisfério direito, ele é criativo, sintético, artístico, global, conceitual. Se ele for o esquerdo, mas límbico, ele é controlador, conservador, planificador, organizador e administrador. Se ele for emotivo, ele está aqui embaixo. Agora nós vamos discutir a criatividade a 4 quadrantes. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito,
modo cortical e modo límbico. Então, começa no hemisfério esquerdo. Preparação é a definição do problema, análise dos fatos e coleta de ações. Aí depois no hemisfério direito, nós vamos para o 2, que é a incubação, que é a meditação, impregnação, percepção sensorial, e assim por diante. Aí depois voltamos para o hemisfério direito, que vem aí a iluminação, o tal do eureka, descoberta, visualização da ideia, conceptualização. E daí, finalmente, nós vamos para o hemisfério esquerdo, que é a verificação, que é o exame detalhado da ideia em relação ao problema, organização dos fatos e o planejamento. Os indivíduos nos 4 quadrantes cerebrais: hemisfério esquerdo, hemisfério direito, modo cortical e modo límbico. Hemisfério esquerdo e modo cortical são os técnicos. Hemisfério esquerdo e modo límbico são os organizadores. Hemisfério direito e cortical são os estrategistas, e o hemisfério direito e límbico são os comunicadores. Os indivíduos frente à criatividade. Retorno à originalidade, identificação, o questionamento de si e dos outros, distanciamento. As fontes da capacidade inovadora podem ser próprias do inovador, integrado no seu modo de ser, de pensar, de sentir, de reagir e de agir. Aí nós temos as fontes de capacidade, que podem ser intrínseca ou extrínsecas, e os modos de funcionamento, que podem ser funcionamento por identificação ou funcionamento por distanciamento. Combinando a identificação com intrínseca, nós temos o excêntrico. Combinando a identificação com a extrínseca, nós temos o renovador. Combinando o distanciamento com intrínseca, temos o flexível e assim por diante. Perfil dos tipos criativos. Nós temos o excêntrico, que ele é progressista, capaz de pensamento divergente e de um pensamento pessoal e corajoso. 2, nós temos o flexível, manter distância em relação aos outros, aos acontecimentos e a si mesmo. 3 é o promotor, detentor de um poder de fato desejoso de progredir, sabe fazer passar suas ideias inovadoras e assim por diante. E o 4, renovador, deseja manter a organização nas formas originais, coloca suas ideias a serviço de uma tradição adaptada. As táticas dos indivíduos criativos por tipo. Nós podemos ter o aprofundamento, que é o excêntrico, né? Que é ele mesmo, autenticidade, insegurança, resistência à pressão. E no questionamento, que é o flexível, nós temos, muda seus pontos de vista, redefine as questões, domina o pensamento divergente, gera novidade e negocia a mudança. A convergência, que é o renovador, identifica-se com os objetivos dos outros, ajusta seu projeto ao dos outros e salienta a originalidade dos projetos dos demais.
O conflito, que é o promotor, ele afronta os poderosos, negociação e questionamento. Agora nós vamos discutir mais tipos criativos. Julgando os 4 tipos anteriores, podem ser obtidas novas combinações entre o excêntrico e o flexível. Nós vamos ter o imaginativo. Entre o flexível e o promotor, nós vamos ter o decidente. Entre o promotor e o renovador, vamos ter o catalisador. Entre o renovador e o excêntrico, vamos ter o reformador. Aqui, nós vamos começar a discutir algumas barreiras à criatividade. Como eu já disse desde o início, todo mundo tem criatividade. Acontece que alguns têm mais barreiras à sua criatividade e outros têm menos. E aqui nós vamos identificar alguns tipos de barreiras e como a gente vai poder reduzir essas barreiras. Não eliminar totalmente, mas reduzir essas barreiras para que aumente a criatividade. Então, apesar do ser humano ser naturalmente criativo, formam-se barreiras à sua capacidade de criador. São bloqueios à criatividade relativos à percepção, barreiras psicológicas, de ambiente e da sociedade. Primeiro, os bloqueios de percepção são, primeiro, bloqueios de reconhecimento. Olhar acostumado não consegue ver o novo, tá certo? Os bloqueios de expectativa, percepções antigas condicionam as novas. Bloqueios de interpretação, criamos estrutura onde elas não existem, tá certo? Os bloqueios psicológicos são os nossos medos e incapacidades. O medo é o grande obstáculo à criatividade. Para cada quadrante do cérebro, há formas diferentes de medo ou de incapacidade. Hemisfério esquerdo, modo cortical, nós temos medo de enganar, medo de se enganar, medo de mudar o modo de pensar, fé excessiva nas estatísticas e na razão, incapacidade de utilizar todos os sentidos e tendência ao tudo ou ao nada. Já usando no modo cortical, hemisfério direito, nós temos a incapacidade de definir claramente o problema, apresentação prematura das soluções, incapacidade de distinguir a causa do efeito. Usando o hemisfério esquerdo e o modo límpico, nós temos medo de passar por maluco, medo de perder tempo, incapacidade de sair da segurança do conhecido. E no modo límbico e hemisfério direito, nós temos medo de ficar em minoria, medo de desagradar, incapacidade de se livrar de novos modos e medo de ser socialmente dissuante. Barreiras à organização. Duas culturas organizacionais são particularmente infensas à criatividade. Primeiro, a cultura burocrática é a cultura de papel, funciona em ambientes estáveis, regras e normas são valores básicos. Aí, dois, a cultura da pessoa tem baixa estruturação, só os chefes decidem, as pessoas resistem à mudança. Barreiras da sociedade. A sociedade quer que o indivíduo se comporte, tudo comportamento é não criativo. As instituições sociais básicas são conservadoras por natureza. Por exemplo, família transmite às novas gerações
os valores das gerações anteriores. Religião transmite a revelação recebida de Deus. Escola transmite aos novos os conhecimentos dos antigos. Estado busca a conformidade dos cidadãos às leis da sociedade. Aí, como é que nós vamos trabalhar para romper as barreiras? Então, nós vamos discutir algumas técnicas para romper barreiras da criatividade que visam relaxar o hemisfério esquerdo. Primeiro, bem-estar físico. Isola o indivíduo do ambiente e ele se recolhe ao seu interior. Certo? Agora, a gente pode fazer também outra maneira. Um é, primeiro, bem-estar físico. Outro é o desconforto físico extremo. Nessas situações, só resta ao indivíduo refugiar-se na própria imaginação. Tá certo? 3. Privações. Fome, solidão, vigílias. O cérebro esquerdo para. Aí só o direito funciona. 4. Estímulos sensoriais em quantidade. O cérebro esquerdo não consegue processá-las. 5. Ritmo, música. Favorece a atuação do cérebro direito. 3B. Os americanos resumiram as técnicas de criatividade nos 3 Bs. Bad, Bath, Bad e Buzz. Que as ideias vão surgir no banho, na cama e no ônibus. Os 7 patamares da criatividade. Primeiro é ver, 2 é sofrer, 3 é querer, 4 é sonhar, 5 é decidir, 6 é fazer e 7 é inovar. Os patamares 1. Ver. Ver o mundo sem o olho acostumado. Ver o mundo como as crianças. Sofrer. A frustração está na raiz de toda invenção. É preciso sentir certo desconforto entre a situação percebida e a situação desejada. Querer. Retirar o S da crise. Tá certo? Em vez de ter crise, nós vamos ter CRIE. E transformar esse S em cifrão. 4. Sonhar. Os sonhos de hoje são a realidade de amanhã. Isso já dizia Alexandre Dumas. Decidir. É agora, Jesus. É quando você decide a coisa. 6. Fazer. Só pela experiência se comprova a eficácia de uma ideia. Inovar. Agora é estourar champanhe. Tá certo? Criatividade em quanto tempo? É uma analogia com o motor a explosão. Aí nós temos o ciclo do motor a explosão e temos o ciclo da resolução de problemas. Primeiro, no motor a explosão, nós temos a admissão dos gases. No caso da resolução dos problemas, nós temos a preparação, que é o levantamento de dados e informações. No 2, nós temos a compressão. É que na resolução dos problemas nós vamos ter a incoação, o uso de técnicas. Aí, na explosão, no motor a explosão, no caso da resolução do problema, nós vamos ter a iluminação, ou seja, a descoberta. E no 4, de escapamento do motor a explosão, vai ser a verificação e a aplicação, que é na resolução do problema. Aqui nós vamos listar alguns paradoxos da criatividade. A criatividade estimula a divergência, mas garante a convergência. Para se criar, conhecimentos interdisciplinares são um teto. A ausência total de conhecimento também. 2 cabeças veem melhor que uma.
3 melhor do que 2, mas há um limite. A turba não cria nada. Para criar é indispensável o conforto, mas sua ausência também o é. O computador é tão bem programado quanto o usuário é capaz de se desprogramar. A criatividade se libera desligando o senso crítico, mas pessoas criativas têm o senso crítico muito desenvolvido. A criatividade permite a construção de um futuro melhor, mas o homem é mais criativo quando se trata de destruir. A ausência de criatividade pode levar uma empresa à catástrofe, o excesso ao desastre. Deseja-se a criatividade para os outros. A criatividade é tão velha quanto o mundo, mas é um instrumento para renovar o mundo. As grandes questões da criatividade. QCP. Que, quem, quando, quanto. No C é o como e no P é por quê, para quê. Aqui é uma das técnicas de criatividade, é a tempestade mental, brainstorming. O que importa no grande clássico de criatividade é, primeiro, não censurar nem se autocensurar. 2, quantidade é melhor que qualidade. 3, sejam bem-vindas ideias malucas. 4, não é pecado roubar as ideias dos outros. Antes de matar uma ideia, encontre pelo menos 3 boas razões para isso. É mais fácil transformar uma ideia original numa boa ideia do que uma ideia banal numa ideia original. Métodos para desenvolver a criatividade. Pressuposto: a imaginação tem razões que a própria razão desconhece. Critério de classificação: os métodos racionais para os não racionais. Critérios racionais, combinatórios. Os exemplos são matriz de descoberta, análise morfológica, softwares heurísticos. Antitéticos. Aí o exemplo é inversão, trituração, cenários. Associativos. Nós temos a carta mental, a bissociação. Analógica, nós temos a analogia direta, a metáfora. Os aleatórios, palavras indutoras, objetos indutores. Os literários, jogo de palavras, neologismos, erro criador. Oníricos, sonho acordado, hipnose, drogas e assim por diante. Tá certo? Esses são os... Esses são os critérios mais racionais para os não racionais, tá certo? São mais racionais para os não racionais. Matriz de descoberta. Da matriz de compatibilidade para a matriz de incompatibilidade. Matriz de compatibilidade. Trabalhos e ferramentas. Aqui nós temos os trabalhos: marceneiro, bombeiro, eletricista, pintor, tapeceiro. E aqui nós temos as ferramentas: martelo, chave de fenda, pincel, alicate. Então, no caso do marceneiro, ele usa o martelo, a chave de fenda e o alicate. E já no caso do pintor, ele usa o pincel e não usa os outros. No tapeceiro, ele usa a chave de fenda, o pincel e o alicate. Certo? A matriz de incompatibilidade busca preencher as casas vazias. Tá
Tá certo? Aqui nós temos o produto antigo e o mercado. Aqui nós temos o produto que pode ser antigo ou novo, e aqui temos o mercado que pode ser antigo ou novo. Se o produto é antigo, o mercado também é antigo, é a posição atual. Se o produto é antigo, o mercado é novo, é um novo cliente para um produto antigo. Se o produto é novo e o mercado é antigo, vai ser um novo produto para um cliente antigo. E, nesse caso aqui, nós vamos ter um novo produto para um novo mercado. Análise morfológica. Cria uma matriz decompondo um fato fazer as combinações possíveis. Isso aqui é como nasceu o carro à vela. Nós temos um patim de gelo e temos rodinhas, criou-se o patinete. Aí aqui nós temos o veleiro e a prancha, criou-se a prancha à vela. Aí tendo o patinete e a prancha à vela, criou-se o carro à vela. Métodos antitéticos. A contradição, inversão, triangulação e cenário. A lógica leva a qualquer coisa, desde que você saia dela. O espírito de contradição é uma das riquezas da nossa imaginação. Cenários. Pense no que poderia acontecer no melhor dos mundos, no pior dos mundos, no mundo futurista e assim por diante. Inversão ou pensamento lateral. Alguns exemplos. O Goldfinger podia roubar o ouro do Fort Knox, como ele não podia roubar o ouro do Fort Knox, porque era muito ouro, né, para carregar, muitas toneladas, é muito peso. Então, ele fez o que? Ele queria transformar o ouro em um material radioativo. Então, ninguém poderia usar o ouro do Fort Knox. E aí o ouro que ele tinha valeria mais, tá certo? Fort Knox é um forte que existe no estado de Kentucky, lá nos Estados Unidos. É onde que é o maior depósito de ouro dos Estados Unidos. O Atatürk, que foi o criador da Turquia, né, que tinha sido destruído o Império Otomano, aí o Atatürk, ele criou o estado mais moderno, que é a Turquia. Ele não conseguia que os maridos permitissem as mulheres saírem sem o chador. Chador é aquele lenço que cobre toda a mulher, né? Então, para quebrar essa resistência, ele obrigou as prostitutas a usar o chador, né? Aí as mulheres, se tivessem usando chador, iam ser confundidas com prostitutas. Por que não pagar ao médico quando pacientes vão bem, em vez de pagá-los quando vão mal? Por exemplo, o sistema de saúde canadense funciona desse jeito. O médico é tão melhor remunerado quanto mais sã está a sua comunidade que ele cuida. Certo? Agora, se não se pode instalar o parquímetro, obrigue os carros estacionados a manter os faróis acesos. Isso faz com que a pessoa, deixando o carro com os faróis acesos, não vai poder deixar muitas horas, porque senão vai descarregar a bateria e o cara não vai poder tirar o carro de lá. Tá certo? Analogias. Que relação existe entre um casal de fazões e um par de bofetões? Para Bertrand Russell, a matemática nasceu da analogia.
A natureza tem muitas soluções. O homem não inventa nada, tudo está escrito na natureza. Exemplos: Newton e a maçã, Gutenberg e a prensa do lagar. Lagar é o que é de tirar o óleo da espremeados, azeitonas. Arquimedes é a banheira. Arquimedes está lá tomando banho na banheira, aí teve a sua eureka, descobriu com o empuxo, como é que funcionava. E como foi inventado o velcro. O inventor do velcro estava passeando no mato, aí uns carrapatos pegaram na roupa dele, aí quando ele chegou em casa, ele tirou esse carrapicho e viram que ele era todo enrolado, falou, pô, vou criar um negócio parecido com isso. Foi assim que ele criou o velcro. Um erro criador. As soluções estão na natureza, mas é preciso vê-las. A origem de muitas descobertas está em erros dos pesquisadores. Alguns exemplos clássicos são Daguerre e a criação da fotografia, Fleming e a penicilina. No caso do Fleming, o auxiliar dele tinha saído de férias, deixado as coisas lá e contaminou com o fungo. Os bichos que ele estava lá tentando. Aí ele viu que esse fungo chamado penicillium era um bom antibiótico. Ørsted e o magnetismo, Pasteur e a vacina também. Empresa criativa. Olhos abertos para o futuro, em constante questionamento, autoquestionamento, proativa, adaptativa, diferenciadora, vontade de progredir e mobilidade. Criatividade e cultura empresarial. Critérios de tipificação. Certeza. Sentimento de que as causas produzem sempre os mesmos efeitos, que amanhã será a repetição de hoje, a tradição é um valor. Acordos. Todos os parceiros são concordes quanto aos objetivos. Aqui nós temos acordo, mais acordo e menos acordo. Aqui, mais certeza e menos certeza. Burocracia é uma cultura de papel, não há contestação, pouca mudança, ambiente estável. E aqui nós temos colegiado, uma cultura de tarefa, uma estrutura matricial, acordo de objetivos, decisão por consenso e responsabilidade diluída. Aqui, quando nós temos menos acordo e mais certeza, nós temos baixa criatividade. Representativa. Aqui é o representativo, nós temos cultura e poder, coalizão, conchavos, compromissos. Isso aqui é uma criatividade útil. E aqui nós temos a intuitiva. Cultura de pessoa, decisão baixa, tá? Isso aqui é uma baixa criatividade. Inovação. Criatividade existe sem inovação, mas inovação depende diretamente da criatividade. Inovação é um processo político, enquanto criatividade é um processo artístico. Conhecimento é o estoque de criações e inovações. Deve ser gerenciado para o bem do indivíduo, da organização e da sociedade. Aqui uma coisa nova que eu inventei. É o gestor de criatividade, inovação e conhecimento.
Esse gestor ele procura colimar os esforços físicos, intelectuais e criativos seus e de seus colaboradores para alcançar os objetivos da organização, certo? Ele deve ser um facilitador do processo criativo e inovativo, estimulando, induzindo e produzindo material criativo nos outros e gerenciando o conhecimento para o benefício de todos. Aqui nós temos algumas bibliografias referenciadas. Aqui é uma bibliografia complementar.